Obrigado, senador Messias, líder do nosso partido aqui nesta casa e hoje presidindo essa sessão. Senhoras senadoras, senhores senadores e todos aqueles que nos acompanham pelos meios audiovisuais. Senador Girão, preconceitos condicionam as estimativas de inteligência. Foi assim que Henry Kissinger explicou como na Guerra do Yom Kippur, egípcios e sírios surpreenderam os israelenses presos a ideias pré-concebidas quanto à capacidade do inimigo. E foi precisamente em um sábado, 50 anos depois, que um juiz antecipado, dessa vez sobre os objetivos do inimigo, cegou Israel para o ataque brutal que atingiu sua população civil como nunca. Em 1973, Saddam não queria a destruição de Israel, só o seu respeito. Em 2023, o Hamas quer ser reconhecido como a única opção para destruir Israel. 75 anos depois de uma guerra para varrer Israel do mapa, cujo único resultado foi lançar 750 mil palestinos em campos de refugiados no Egito e na Jordânia, uma nova guerra é deflagrada em nome dos palestinos refugiados em sua própria terra, indesejados pelos vizinhos e transformados em causas de outras causas. De 1948 para cá, nacionalismo e zelotismo, Guerra Fria, Guerra Civil no Líbano, Revolução Islâmica no Irã, tornaram mais difícil a solução da coexistência dos Estados judeu e palestino, em uma região convulsionada, além do conflito árabe-israelense, pelo árabe-iraniano e pelo sunita-xiita. Todos esses fatores presentes na guerra que se iniciou naquele fatídico sábado, 7 de outubro. Clichês, chavões e carimbos não ajudam, muito menos ideologia, a construir uma visão responsável e abrangente sobre um conflito que deixou de ser regional para se transformar em mais um foco de tensão no cenário internacional, já crispado por uma guerra na Europa e crescente rivalidade no Extremo Oriente. Os Estados Unidos terão que voltar a colocar seu peso específico no Oriente Médio, mostrando ao Irã que é capaz de solucionar mais crises do que esse de criá-las. E também a Rússia e a China, que não devem apoiá-lo na perigosa aventura que se lançou ao engendrar uma guerra terrorista em larga escala no Oriente Médio. O conflito que se inicia é uma escalada sem precedentes do terrorismo como forma de guerra, muito além do verificado no 11 de setembro e na série de atentados na Europa e ao redor do mundo desde então. A rede de organizações terroristas, na qual se destaca o Hezbollah e o Hamas, empenhada em nada menos do que a destruição de Israel, é uma ameaça internacional potencialmente incontrolável. É uma guerra total que rompe os limites colocados pela civilização à guerra. As cenas do 7 de outubro em Israel, documentadas e divulgadas pelos seus perpetradores, configuram um atentado moral a todo mundo. Distintamente dos nazistas, que esconderam o Holocausto, dos soviéticos que ocultaram seus campos de concentração e dos russos que mal escondem seus crimes de guerra na Ucrânia, os terroristas do Hamas e seus associados comemoram publicamente o massacre de inocentes e, apoiados por uma perversa rede de divulgação e opinião, expandem por imagens e palavras o terror que cometem com sangue. Estamos em um daqueles momentos em que não há meio termo, ou se condena ou se acumplicia. Não foi à toa que os governos da França e Alemanha proibiram e reprimiram manifestações públicas de apoio aos atos terroristas do Hamas. Perdem-se na história
as ocasiões em que guerras, mortandades e perseguições foram cometidas em nome de Deus. Mas não há causa, razão ou injustiça que justifique a comemoração orgiástica da morte, profanação e mutilação, nem a Deus que o exija. E o Brasil, país cristão, ocidental e pacífico, sua sociedade repudia naturalmente o terrorismo e a intolerância. Mas não estamos a salvo da onda de insensatez que varre o mundo. Há bolsões de insanidade, a começar pela extrema-esquerda, mas não só dela, que se recusam a enxergar os crimes contra a humanidade cometidos em Israel e que podem atingir a todos nós. Uma nova fronteira da barbárie está prestes a ser rompida. E não importa a distância geográfica e geopolítica que pensamos haver, isso vai nos atingir. Há tempos, o Brasil parece ter perdido o senso comum, que o manteve do lado certo da história e o fez progredir, mesmo em meio a grandes crises internacionais. Estamos esquecendo o que somos e onde estamos. Aderimos ingenuamente a um terceiro mundismo dos anos 50 do século passado, o Sul Global, nome novo para o atraso de sempre. Durante anos, tivemos uma atitude fria e distante em relação ao governo da Colômbia, para flertarmos com a guerrilha que transbordou em crimes e drogas pela nossa fronteira. E continuamos a achar que vamos conseguir um lugar permanente no Conselho de Segurança da ONU sem poder militar e com atitudes dúbias no cenário internacional. Foram escolhas erradas, cujas consequências já se acumulam num passivo de incerteza e contradições. E os erros se amontoam na duplicidade em relação à Ucrânia, na inexplicável parceria entre o partido do presidente da República e o Partido Comunista Chinês, e na falta de condenação veemente do terrorismo do Hamas. Além dos erros por falas e movimentos confusos, há os silêncios, tão constrangedores quanto os protagonismos de oportunidade. Senador Girão, onde estão os supremos magistrados que voam pelo mundo afora, tão loquazes sobre absolutamente tudo, tão vorazes em condenar manifestantes de causas suspeitas à democracia e que se julgam tão capazes de governar o que não lhes cabe? Por que não deitam seu falatório erudito sobre o que explode nas mídias? Por que não processam os apologistas do terrorismo? Ou existe uma versão democrática de terrorismo que desconhecemos? Acontecimentos graves estão revelando quem é quem no mundo, e a verdade irá se revelar de forma inexorável. Está chegando a hora de tomar lado. Que o Brasil permaneça do lado certo da história. E eu quero aqui, senador Girão, também aproveitar para tocar em dois assuntos que estão ocorrendo no nosso país hoje. Um deles são os nossos narcoterroristas, viu, senador Messias? Que controlam parcela das nossas grandes cidades. O Rio de Janeiro, nossa cidade maravilhosa, hoje se combate nas ruas do Rio de Janeiro. Por omissão, por decisões que foram tomadas por um ministro do Suprema Corte, que impedia a polícia de realizar as suas ações durante o período da pandemia. E da mesma forma como o terrorismo do Hamas se aproveita de se infiltrar no meio do povo palestino, causando a morte e a confusão em inocentes, assim agem os narcoterroristas, os narcos-guerrilheiros que controlam as grandes quadrilhas aqui do nosso país.
Temos que enfrentar isso, sob pena de perder o controle e a soberania sobre parcela do nosso território. E outro assunto, senador Girão, a Amazônia está queimando, senador Girão. O Nero da Amazônia era Jair Bolsonaro. Onde está a Greta? Onde está o presidente da França? Onde estão todos aqueles, as primeiras páginas dos jornais? Alguém já viu uma notícia em primeira página do jornal sobre o estado do Amazonas queimar? Não. São 10 meses, quase 11 de governo. Onde estão as ações governamentais? É só o silêncio. É só o silêncio. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, meu querido amigo senador Hamilton Mourão, do Rio Grande do Sul. O senhor estava falando, eu anotei aqui,